Você quer saber o que faz uma mulher madura dominar um homem de verdade? Não é sobre aparência, nem sobre sedução forçada. É sobre a energia de quem se conhece, se honra e se coloca no centro da própria vida. Quando você se trata como prioridade, o outro sente, e é nesse instante que ele começa a girar ao seu redor. Dominar não tem a ver com manipular, e sim com conduzir com leveza. É fazer com que ele se sinta visto, mas nunca no controle. A mulher madura que sabe o que quer, não precisa gritar para ser ouvida. Sua presença fala por ela. E é isso que faz ele pensar nela o tempo todo, mesmo sem entender por quê. Hoje eu vou te mostrar 6 práticas que ativam esse poder silencioso e irresistível. São atitudes que colocam você em um estado de magnetismo puro, onde ele sente que precisa estar ao seu lado, não porque você implora, mas porque sua vibração comanda. E tudo isso começa dentro, com escolhas conscientes. Se você está pronta para parar de tentar ser suficiente e começar a se sentir inevitável, me escute com atenção. O que você acredita sobre si mesma cria o seu mundo. E agora vamos ativar juntas esse poder de mulher madura que não corre atrás, porque ela sabe exatamente como fazer ele vir. Primeira prática: preserve o mistério da sua presença. Você não precisa se explicar o tempo todo para ser entendida, nem se doar por completo para ser amada. O seu valor está justamente naquilo que você guarda, na parte que ninguém vê de imediato. Quando você não revela tudo, quando escolhe com calma o que mostrar, você comanda. Homens se conectam com o que não conseguem controlar. E uma mulher misteriosa sempre fica na mente deles. Não é sobre fingir ou jogar, é sobre ter consciência do próprio poder. Quando você se conhece, você entende que nem todos merecem acesso total à sua essência. Você fala quando quer, aparece quando decide, compartilha quando sente. Isso mostra clareza, alto valor e força. Ele sente que está diante de alguém raro. E quanto mais raro algo é, mais desejo ele sente em conquistar. Sua presença deve ser sentida, mas nunca óbvia. O olhar direto, o silêncio proposital, a pausa antes da resposta. Tudo isso carrega energia. Ele percebe que não tem controle sobre você, e isso ativa nele o instinto de ir atrás. O mistério não está no que você esconde, mas no que você escolhe não entregar ainda. Esse ainda é o que te coloca no centro da atenção dele. Você não é um livro aberto que qualquer um folheia sem esforço. Você é um enigma que se decifra com tempo, com presença, com profundidade. Isso exige que ele saia do superficial e mergulhe com você. E quando ele mergulha, ele se perde, porque o que é revelado aos poucos marca mais. Uma mulher que se entrega de forma consciente domina, sem levantar a voz. É importante entender que o mistério não é ausência de afeto, e sim presença seletiva. Quando você não está disponível o tempo todo, ele sente sua falta. Quando você não responde na hora, ele pensa mais em você. Quando você aparece do nada, ele vibra, porque você se tornou estímulo emocional. E isso prende, isso conecta, isso ativa a vontade dele de estar com você. Você pode desaparecer por um dia sem avisar, sem drama, e ele vai sentir. Não porque você está fazendo charme, mas porque você está cuidando de si. Você se dá esse tempo, esse espaço. E isso mostra maturidade emocional. Ele vai perceber que não é o centro da sua vida, e vai desejar desesperadamente se tornar, porque o que é livre sempre tem mais valor. Homens respeitam quem se respeita. E uma mulher que preserva o mistério mostra que não precisa provar nada. Ela não se justifica, não pede atenção, não corre atrás. Ela caminha com leveza, sabendo que a conexão verdadeira acontece quando há espaço. E esse espaço que você cria vira desejo, porque ele sente que você pode ir embora a qualquer momento. E isso muda tudo. Preservar o mistério é assumir o seu lugar de mulher consciente e inteira. É entender que quem tem acesso fácil não é valorizado e que quem se mostra demais perde o brilho aos olhos dele. Ele quer te decifrar, ele quer saber mais, mas você não entrega tudo. E por isso mesmo, você domina. Segunda prática: fale menos, observe mais. A mulher que domina não é a que fala o tempo todo, mas a que escolhe com cuidado o que diz. Quando você observa em silêncio, você vê além das palavras, percebe intenções, sente o ambiente. O silêncio bem usado impõe respeito, gera curiosidade e mostra segurança. Falar menos não é fraqueza, é estratégia.
É assim que você faz ele prestar atenção quando você resolve falar. Ele está acostumado com reações, com cobranças, com explicações longas, mas quando você se cala e apenas olha, você desarma o jogo dele. O silêncio desconcerta, porque exige que ele se conecte de verdade. A mulher que escuta mais do que responde transmite maturidade. Ela escolhe cada palavra como quem sabe que tem impacto. E por isso, tudo o que ela diz marca profundamente. Falar menos também significa não se justificar o tempo todo. Você não precisa explicar sua ausência, nem justificar suas decisões. Quando você age com confiança, você se comunica mesmo em silêncio. O que assusta ele não é o grito, é a ausência de reação. Ele começa a se perguntar o que você está pensando. E esse espaço que você cria é onde nasce o desejo de te agradar. Observar mais é perceber as pequenas mudanças, é notar o tom da voz, o olhar, a respiração, é sentir o clima antes de entrar em uma discussão. E esse tipo de percepção faz você estar sempre um passo à frente. Ele não entende como, mas sente que você sabe mais do que diz. Isso cria respeito. Isso gera admiração. Ele começa a se comportar melhor, só pela forma como você observa. O excesso de palavras esgota, mas a presença silenciosa atrai. Quando você fala pouco, cada frase ganha peso. Cada resposta sua vira algo esperado. E ele aprende a ouvir com mais atenção. Você não precisa repetir, insistir, explicar. Basta uma frase certa, no momento certo. Isso é domínio. Ele sente que precisa se esforçar mais para te acessar e começa a valorizar cada instante. A mulher que observa mais também aprende mais. Ela entende o outro sem que ele diga, e por isso ela não precisa entrar em confronto para mostrar força. Ela lidera com inteligência emocional, ela impõe limites com um olhar, ela se posiciona com poucas palavras, e o impacto é imediato, porque o silêncio bem colocado vale mais do que 1000 discursos mal usados. Esse tipo de mulher não se desgasta, não se perde, não se esgota. Ela fala quando vale a pena, e quando se cala, é porque já entendeu tudo. Isso cria uma presença poderosa. Ele sente que precisa te ouvir, mesmo quando você não diz nada, porque o seu silêncio tem conteúdo, e o seu olhar fala o que a maioria não teria coragem de dizer em voz alta. Falar menos, observar mais, é dominar o ambiente sem levantar a voz. É tocar o outro com sabedoria. É manter o controle da própria energia. E essa postura faz ele pensar antes de agir, faz ele medir palavras, faz ele querer sua aprovação. E tudo isso sem que você peça, porque o seu silêncio já comanda. Mas e quando o que você mostra, mesmo em silêncio, começa a provocar algo ainda mais profundo nele? Espera até sentir o próximo passo. Terceira prática. Aprenda a dizer não com doçura e firmeza. A mulher que domina um homem não é a que aceita tudo para agradar. É a que sabe dizer não, sem medo, sem culpa, sem precisar gritar. Dizer não é se colocar no centro da própria vida. É mostrar que você tem limites claros. E quem tem limites inspira respeito. Ele pode até se incomodar no começo, mas vai começar a te admirar mais por isso. Muitos homens testam os limites para ver até onde podem ir, mas quando encontram uma mulher que sabe se posicionar, eles mudam o tom, porque ela não entra em confronto, ela impõe respeito com leveza. Um não, dito com serenidade, vale mais do que 1000 justificativas. É nesse momento que ele entende. Você não é qualquer uma. Você é uma mulher de valor. Dizer não também é uma forma de amar. Amar a si mesma primeiro. Não aceitar pouco. Não tolerar desrespeito. Não se submeter por medo de perder. Quando você recusa aquilo que fere sua essência, você se protege, e essa autodefesa silenciosa mostra ao outro como ele deve te tratar. Ele aprende, aos poucos, que você só permanece onde é bem tratada. Você pode dizer não, olhando nos olhos, com voz firme, sem levantar o tom. Você pode se afastar quando se sentir ignorada. Pode pausar a conversa quando perceber manipulação. E não precisa se explicar. A firmeza no seu gesto já diz tudo. Ele vai entender que precisa fazer diferente, porque ele percebe que, com você,
Não existe espaço para jogo sujo. Limites são afrodisíacos para homens emocionalmente maduros. Eles sentem atração por mulheres que não se vendem barato, que não aceitam migalhas, que sabem o que merecem. E acredite, quem te valoriza de verdade vai respeitar seus nãos, vai tentar entender o que você sente, vai buscar o caminho para ficar ao seu lado, do jeito certo. Muitas mulheres têm medo de dizer não por trauma, por abandono, por insegurança. Mas quando você aprende a se posicionar, algo muda dentro de você. Você se sente mais forte, mais leve, mais inteira. E esse sentimento transborda no seu olhar, na sua postura, na sua voz. E ele percebe, ele sente que precisa crescer se quiser te acompanhar. Você não precisa ser dura, só precisa ser clara. A firmeza com doçura é uma arma silenciosa. Ela corta o excesso, elimina o desrespeito e cria espaço para o que é verdadeiro. Um não bem colocado abre portas para o sim certo. E quando você domina essa arte, tudo ao seu redor começa a mudar. Inclusive ele. Dizer não é ter coragem de se escolher, mesmo quando isso incomoda. E essa coragem é magnética. Ele começa a te ver como referência, como mulher forte, como mulher rara, porque você não aceita qualquer coisa. E só por isso você passa a ter tudo. Mas e se existir uma forma de tocar o coração dele sem dizer uma palavra? Te mostro. Isso já, no próximo passo. Quarta prática. Use o olhar como sua linguagem mais poderosa. Seu olhar tem a capacidade de calar qualquer palavra e ativar nele uma resposta emocional imediata. Quando você sustenta o olhar com presença e firmeza, você transmite autoridade, silenciosa. E o mais incrível, sem dizer nada, você mostra tudo. Um olhar bem direcionado faz ele pensar, sentir e agir diferente, porque o seu olhar comunica mais que 1000 frases decoradas. Não olhe para baixo quando estiver insegura. Não desvie quando ele tentar te desestabilizar com palavras. Mantenha o olhar firme, direto, cheio de intenção. Isso mostra que você está inteira naquele momento. E ele sente. O impacto de uma mulher que sabe o que diz com os olhos permanece por muito tempo na mente de um homem que achava que tinha controle. Você pode usar o olhar para corrigir, para atrair, para encerrar uma conversa. Basta ter clareza emocional e manter a energia alinhada com o que você deseja transmitir. O olhar comanda quando a palavra confunde. Ele é rápido, certeiro, direto. Um silêncio com olhar firme muda o comportamento dele sem esforço. Ele começa a pensar 2 vezes antes de te testar. O olhar também é toque, também é abraço, também é presença. Quando você quiser se conectar com carinho, não precisa se aproximar. Um olhar suave, mas cheio de verdade, cria um campo de afeto. E nesse campo, ele se sente visto de verdade. Porque o olhar de uma mulher madura não julga, não suplica, não cobra, ele acolhe e, ao mesmo tempo, impõe. Use seus olhos como instrumento de leitura emocional. Perceba o que ele sente mesmo quando ele diz o contrário. Olhe para além das palavras dele. Observe o corpo, a respiração, os silêncios e responda com calma. Esse tipo de resposta é rara e, por isso mesmo, inesquecível. Ele percebe que você enxerga mais do que ele está pronto para mostrar. Você domina um ambiente não pela quantidade de palavras, mas pela força da sua presença. E essa presença começa nos olhos. Quando você entra num lugar olhando com intenção, você atrai olhares sem esforço, porque você está ancorada em si. E essa mulher não precisa se impor. Ela simplesmente é. E isso basta para ser o centro de tudo. O olhar sincero é impossível de ser ignorado. Ele quebra defesas, cria conexão, ativa emoções, e isso exige coragem. Coragem para ser vista, para ser verdadeira, para não se esconder mais. Quando você segura o olhar dele sem medo, ele sente que está diante de algo raro. E quem sente isso, nunca mais enxerga você do mesmo jeito. Uma mulher que domina com o olhar, domina o ritmo da relação. Ela não precisa gritar, discutir ou implorar. Ela apenas se posiciona com os olhos, e isso basta para que ele repense tudo. Mas existe uma presença ainda mais forte que o olhar. E ela acontece mesmo quando você não está por perto. Prepare-se. Quinta prática. Torne sua ausência mais poderosa que sua presença. Você não precisa estar disponível o tempo todo para ser valorizada. Quanto mais você se faz presente em si mesma,
mais ele sente a sua ausência de um jeito marcante. A mulher madura sabe que sumir por um tempo não é rejeição, é recuperação de energia. E esse silêncio cria impacto, porque o que é raro quando some deixa vazio, e esse vazio grita. Homens aprendem o valor de uma mulher na ausência dela. Quando você some, ele pensa. Quando você não responde, ele sente. Quando você se afasta sem drama, ele se incomoda. E nesse desconforto, ele começa a entender quem você é. Você deixa de ser garantida. E tudo o que não é garantido passa a ser desejado com mais força. A ausência bem colocada ativa a memória emocional. Ele começa a lembrar do seu cheiro, do seu jeito, da sua voz. E quanto mais ele lembra, mais quer. Porque o silêncio cria espaço para a saudade. E saudade cria movimento. Mas para isso acontecer, você precisa aprender a ir embora sem se perder. A sair com dignidade, assumir com presença. Não se trata de fugir ou punir. É sobre se priorizar sem culpa. Se ele agiu mal, você se afasta. Se ele sumiu, você não corre atrás. Se ele foi indiferente, você silencia. E esse silêncio é a sua resposta. Ele sente o impacto da sua retirada e começa a entender que com você não se brinca. Porque sua ausência ensina mais do que qualquer discurso. A mulher que sabe se retirar cria valor. Ela não implora, não insiste, não força. Ela escolhe não estar onde não é bem tratada. E essa decisão é um ato de amor próprio. Ele percebe que perdeu algo importante, e o medo de não ter mais você o empurra para a transformação, porque a sua distância começa a mostrar o que a sua presença disfarçava. Quando você não aparece, ele sente sua falta. Quando você não procura, ele se pergunta o que houve. Quando você não insiste, ele se arrepende, porque o que era certo agora virou dúvida, e a dúvida faz ele se mover. Ele volta, muda, tenta. E tudo isso porque você soube sair, com elegância, com firmeza, com consciência de quem é. Você não precisa explicar por que se afastou. Ele vai entender pelo efeito que isso causa nele. Vai rever falas, atitudes, comportamentos e tudo isso no silêncio que você criou. Esse é o seu poder. O poder de transformar a relação sem dizer nada. Apenas pela escolha de ir embora no momento certo, pelo motivo certo, com a energia certa. A ausência é a arma da mulher que não aceita pouco. Ela sabe que o silêncio bem usado ensina, transforma e domina. E o mais incrível, quando ela volta, é ele quem muda o tom, porque quem aprendeu com sua ausência nunca mais te vê com os mesmos olhos, mas tem algo que você ainda precisa dominar, e isso começa dentro. E ele sente, antes mesmo de você abrir a boca. Sexta prática: afirme quem você é todos. Os dias tudo o que você sente, atrai. E tudo o que você afirma, constrói. Por isso, toda mulher madura que domina um homem de verdade começa dominando seus próprios pensamentos. Quando você acorda e declara, eu sou poderosa, sou amada, sou respeitada, você transforma seu campo. E ele sente, porque sua energia chega antes da sua voz. Afirmações não são frases vazias, são sementes lançadas no solo da sua mente. Elas moldam sua postura, sua vibração, sua presença. Quando você diz, eu mereço o melhor, o universo responde. E os homens também, porque ninguém resiste à energia de uma mulher que acredita em si, que vibra a autoconfiança, que sabe o que é. A mulher que afirma quem é não precisa convencer ninguém. Ela entra em um ambiente e ocupa o espaço com naturalidade. Ela não grita, não força, não suplica. Ela apenas é. E o que ela é, basta. Porque homens se encantam com o brilho de quem não espera ser escolhida. Mas se escolhe todos os dias, em silêncio e em firmeza. Diga para você mesma, eu sou suficiente, eu sou irresistível, eu atraio amor verdadeiro. E diga com verdade, olhando nos seus próprios olhos. Faça disso um hábito. Antes de dormir, ao acordar, ao se olhar no espelho. Quanto mais você afirma, mais você vibra. E quanto mais você vibra, mais ele sente. Essas afirmações mudam a forma como você anda, fala, reage. Você começa a se comportar como quem já sabe que merece. E isso muda tudo ao seu redor, inclusive ele, porque ele vê que você não se curva, não implora, não mendiga amor. Ele vê que você se basta, e o que se basta, domina. Pode parecer pequeno no começo,
mas as afirmações diárias transformam sua identidade. Elas reconstroem sua autoestima de dentro para fora. E isso é magnético. Você começa a atrair situações melhores, pessoas mais conscientes, relacionamentos mais alinhados, porque tudo começa por você. E você é o ponto de partida de tudo. Ele vai perceber algo diferente. Vai sentir que agora é você quem decide, que você não está mais no modo de espera, está no modo de comando, porque quem afirma sua própria luz não vive nas sombras de ninguém. E é aí que você se torna referência, não só para ele, mas para qualquer um que cruzar seu caminho. Afirme sua verdade todos os dias e veja como o mundo começa a responder de forma diferente. As oportunidades mudam, os olhares mudam, o respeito muda, porque você mudou. Essas foram as 6 práticas que fazem uma mulher madura dominar ele. Não com gritos, não com jogos, mas com presença, clareza e verdade. Cada uma dessas atitudes ativa uma nova versão de você, mais forte, mais serena, mais irresistível. E quando você vive a sua essência com firmeza, o mundo muda, porque tudo começa com a forma como você se trata. Talvez você já tenha sentido que precisava se fazer menor para ser amada, que precisava ceder o tempo todo para manter alguém por perto. Mas agora você sabe, o seu poder está em manter-se inteira. Quem se diminui para caber em algo, se apaga, mas quem se expande, atrai o que está pronto para acompanhar essa força. Você não está aqui para correr atrás. Está aqui para escolher, para guiar, para inspirar. E tudo isso começa com pequenas ações diárias, com a forma como você fala, como você olha, como você se posiciona. Isso é domínio, não do outro, mas de si. E quando você se domina, ele sente e começa, sem entender direito por quê, a te seguir. Se alguma dessas práticas te tocou de verdade, comenta aqui qual mais te despertou. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos assim. Compartilha com uma mulher que precisa ouvir isso hoje. E também deixa seu gostei no vídeo para eu saber que você realmente gostou desse conteúdo e trazer mais. A sua energia já está mudando. E agora, o mundo vai começar a responder.